Olá, bom dia a todos, bom dia a todas. Estamos aqui na minha, na sua, na nossa RCI, sempre ao seu lado. E hoje, né, nessa manhã aqui de sábado, estamos iniciando o programa Projeto de Vida. Projeto de Vida, ele é patrocinado pela PEX, Associação Internacional da Programação Existencial, e o nosso objetivo aqui é falar sobre o projeto de vida. O projeto de vida em que nós temos aí algumas premissas, dentro das quais uma pergunta inicial. Você teve alguma ideia inata? Ou seja, uma ideia que quando criança você falava ali para os seus pais. Seja do ponto de vista de que você morava em outro lugar, que de repente você estudou algumas coisas diferentes, ou então que tinha alguns propósitos que você gostaria de realizar. Exemplo, mãe, eu quero dar aulas. Olha, eu quero ensinar as pessoas, eu quero curar as pessoas. Alguma coisa nesse sentido. E aí, é lógico, né, que os pais, quando vem uma criança falando isso, eles se espantam, mas acham engraçado, falam assim, ela deve ter escutado isso de alguém. Talvez sons ali, mesmo ainda no útero da mãe, né, dentro do processo ainda da formação, ela pode ter escutado coisas, deve ter registrado coisas. Mas o que nós colocamos como hipótese dentro de um paradigma da conscienciologia são outras variáveis que podemos aí enriquecer esse molho das hipóteses dessas ideias. Uma dessas hipóteses seria o seguinte: de nós admitirmos que o nosso corpo, esse corpo biológico, ele não é único, ele não é tipo, olha, morreu, acabou. A tua essência, a tua individualidade, o seu eu, o seu ego, ele deixa de existir a partir do momento em que nós não temos mais a existência dele. E aí o que a gente começa a perguntar? A gente começa a perguntar então, se o ego, a nossa essência, ele tem uma sobreexistência justamente do falecimento, do descarte do corpo biológico, quem seria eu? Bom, essa faz parte de uma das 5 principais perguntas filosóficas mais questionadas de sempre. Né? Por exemplo, quem sou eu? De onde que eu vim? Para onde que eu vou? O que eu estou fazendo aqui? Quais são os meus objetivos? O que eu tenho que fazer? Ou seja, essas perguntas filosóficas que têm a ver com a reflexão mais profunda sobre a vida humana, a maioria das pessoas não consegue responder. A Conscienciologia, ela tem algumas verdades relativas de ponta que foram obtidas com experiências pessoais, experiências, por exemplo, extracorpóreas, onde que pessoas relatam e vivenciaram experiências fora do corpo. Como que a gente observa isso? Você já deve ter ouvido falar na EQM, Experiência Quase Morte. Então, nesse período, e até nós fizemos uma entrevista na semana passada com a professora Amaury Pontieri, no qual ele passou por um processo de EQM, experiência da quase morte, onde naquele processo limítrofe, né, ou seja, aquele limite assim próximo à morte, o descarte do corpo biológico, ocorre uma experiência onde muitas vezes se tem algumas questões que são bem interessantes e comuns. Exemplo, visão panorâmica. O que é visão panorâmica? A pessoa lembrar, depende da ordem cronológica, do dia de hoje até a infância, ou da infância até o dia de hoje, e vai passando todas as ideias, principalmente eventos mais fortes, emocionalmente falando, que ficaram gravados ali na mente, que ficaram gravados no seu corpo emocional. E basicamente ele começa a ter uma visão de coisas que ele teria que fazer ainda, ou que teria que melhorar, pontos em que a pessoa às vezes se arrepende, ela de alguma maneira quer consertar, ela quer ajustar com relação a pessoas, quer perdoar, quer ser perdoado, quer conversar, quer resolver, e assim demanda diversas coisas. Então, tanto que a EQM é um fenômeno mundialmente conhecido e estudado.
pela medicina e outras áreas do conhecimento humano, seja filosófica, sejam bioenergéticas, sejam áreas místicas, mas que na Conscienciologia nós temos uma ciência que é a projeciologia, que é o estudo do fenômeno da projeção da consciência, ou experiência da saída fora do corpo, que pode acontecer essa saída em diversos momentos, inclusive nesse momento de extrema, vamos dizer assim, gravosidade do ponto de vista do corpo biológico, em que tem uma doença, que tem um processo de acidente, que tem um afogamento, que passa ali por uma situação justamente cerca a morte humana, muito perto da morte humana. E o que a gente percebe? Com isso, por A mais B, nós, dentro da Conscienciologia, observamos de que nós não somos esse corpo de carne e ossos. Nós temos diversos corpos, né? Nós definimos e observamos efetivamente 4. Tem linhas de conhecimento humano que vão achar que tem mais ou menos. Mas nós, de fato, observamos 4. O corpo biológico, um corpo energético que tem a ver com os chakras, que tem a ver com o energossoma, um corpo energético, e a gente percebe que tem um corpo emocional, que é o psicossoma, e tem um corpo mental, que é o mentalsoma. A gente observa por diversos relatos, até coisas ali gravadas, registradas no Egito Antigo, mostrando justamente alguns desses corpos, por exemplo, o Ka, né, que é denominado o corpo emocional, quando a alma ou a personalidade abandona ali o seu corpo físico e aí ele se manifesta numa outra dimensão, num outro ambiente, mas tão real quanto esse aqui. E aí os egípcios eles denominavam esse corpo como Ka. E assim a gente percebe que na literatura existem aos montes de informações a respeito disso. Então, quando nós estamos aqui falando que existiam determinados propósitos de vidas e ideias inatas, é porque você, aquela personalidade, já viveu antes, com outro corpo, tendo uma outra história, uma outra experiência de vida, um outro aprendizado, e traz essa bagagem para essa vida humana. Quer dizer que a gente pode esquecer, a gente pode, de alguma maneira, ter ali uma dificuldade de memória perante essas retrovidas, essas retroexperiências, mas elas estão aí guardadas na sua caixa preta consciencial, que a gente denomina que é o corpo mental. O corpo mental, ou mental soma, ele basicamente tem ali o registro de todas essas experiências que nós vivemos até o dia de hoje. Estou falando de experiências de diversas vidas passadas, né? Na verdade, todas elas. Ela é justamente o histórico da tua personalidade. Aí você fala, pô, André, mas por que então a gente não lembra da vida passada? Por que a gente não lembra do que aconteceu antes do renascimento? A gente fala o seguinte, porque a maioria das pessoas ainda está resolvendo muitas coisas kármicas, muitos acertos, muitos ajustes do ponto de vista do seu passado, e aí ele tem que ajustar, e geralmente a composição familiar ela é recheada de desafios, de metas e superações, e que se ela lembrasse tudo no primeiro momento, geralmente ela não daria conta, e a tendência era de repetir problemas do passado. Você imagina que na tua família, num núcleo muito próximo a ti, você encontra uma pessoa que te matou ou que você a matou, e basicamente a gente percebe por que isso ocorre. Porque a humanidade, vamos pensar, hoje já não tem guerras? A gente é só ligar a televisão, ver morte, assassinato, feminicídio, coisas horrorosas. Se a gente percebe hoje isso na televisão, você imagina no passado, quando não tinha televisão, acontecia um assassinato, acontecia uma tragédia e ninguém ficava sabendo. Então, do ponto de vista de moral, ponto de vista de ajuste, ponto de vista de uma ética maior, as pessoas não tinham tanta informação a respeito disso. E aí você percebe que se a gente começa a lembrar essas vidas passadas, a gente vai perceber que a tendência é nós encontrarmos nós mais animalizados,
com experiências que nos valores e no nosso nível de consciencialidade que temos hoje, nós podemos olhar e falar assim, não é possível ser eu. Eu sou muito melhor do que essa realidade que eu estou lembrando. Sim, você é muito melhor hoje. Mas a gente se arrepende das coisas do passado e procura acertar e arrumar o futuro. E com base nisso, a gente percebe, então, que uma vida em sociedade, ela viraria um caos, porque as pessoas, elas têm dificuldade de perdoar uma coisa que aconteceu ontem, né? Então, você teve lá um vizinho que fez uma coisa que você não concordou. E você está até aqui, olha, entalado uma coisa que é uma coisa pequena, e que aquilo te cria um desconforto. Agora imagina você lembrar de um assassinato, de uma coisa assim muito forte, né, de uma experiência muito traumática, e aí como que você vai lidar com isso? Não vai lidar bem. Então por isso existe neste momento evolutivo, nessa atual circunstância, ainda um esquecimento, vamos dizer assim, necessário para a higiene mental. E aí vamos pensar que cada vez, quanto mais a gente conseguir reciclar as coisas, perdoar, ter uma vida tranquila, hoje nós estamos plantando a nossa maturidade e a facilidade de rememorar, de lembrar as vivências passadas no futuro. Então, este é um desafio. Tá? Então, lembrando que uma das percepções que nós temos na Consologia é que as pessoas vão lembrar mais a partir de maior maturidade. Então, o que nós temos que investir? Se eu quero lembrar das vidas passadas, vale a pena eu fazer uma técnica de vidas passadas? Nós admitimos que não é uma coisa muito boa. Por quê? Porque quando você usa uma hipnose ou uma heterohipnose, que alguém hipnotiza você e força uma lembrança, é capaz de lembrar. Sim, é capaz de lembrar. Uma heterohipnose, ela pode ser muito forte. Pode fazer você lembrar coisas dessa vida, pode fazer lembrar coisas de vidas passadas. E a gente percebe que em muitos atendimentos, a gente estuda hoje, por exemplo, quando pega uma das ciências que vocês conhecem muito, que é a psicologia, que é uma ciência avançada, uma ciência, vamos dizer assim, que está crescendo no nosso planeta. A gente percebe que lá no 7, uma determinada pessoa tem um trauma, ela não sabe qual trauma. Aí vai descobrir nas sessões terapêuticas, de repente, que lá na juventude ela foi abusada. Foi abusada por alguém próximo da família, por um tio, ou às vezes pelos próprios pais. O que acontece com essa pessoa? Ela vai trabalhar aquilo em diversas sessões. E, gente, se você chegar e for estudar a realidade humana, das famílias humanas, principalmente quanto menos esclarecimento elas tiverem, você vai perceber essas tragédias humanas acontecendo aos montes. E aí você vai entender por que existe, por exemplo, tanto nível de, por exemplo, de patologias e dificuldades nos núcleos familiares. Olha só, então se isso está tão perto de nós e tem tantos traumas, as pessoas não aguentam, elas bloqueiam na mente aquelas ideias, aquelas informações. Você imagina o que aconteceu já em retrovidas, em vidas passadas, em situações muito fortes, muito traumáticas. Então, o que a gente tem que chegar? Então, perceber que nossa realidade é maior do que esse corpo físico, se acalmar, entender que as coisas acontecem no seu tempo e, ao mesmo tempo, buscar ir atrás do autoconhecimento. É essa a dica que nós temos. Bem, seguindo o nosso processo aqui no nosso programa, nós vamos ter aqui uma abordagem do professor Caio Polizel. Ele vai falar sobre autogestão. Então, no momento da autogestão, o professor Caio ele dá algumas dicas muito importantes. Vamos a essas dicas e daqui a pouco a gente volta. Agora, o Momento Autogestão. Olá, ouvinte e assinante de nossos canais, seja bem-vindo a mais um Momento Autogestão. Eu sou o Caio Polizel e hoje vou falar sobre ansiedade. Você possui ansiedade? Você já ouviu falar que nós estamos vivendo a epidemia da ansiedade? A OMS, a Organização Mundial da Saúde, ela fala que o Brasil é o país mais ansioso do mundo.
Eles têm uma pesquisa que revela que 9,3% da nossa população sofre de transtorno de ansiedade. E dizem que isso é quase o triplo da média mundial. E logo no começo de uma reportagem muito bem elaborada pela revista Super Interessante, que trata deste tema, a epidemia da ansiedade, eles trazem uma afirmação bacana que fala que, de repente, do nada, uma preocupação qualquer surge na sua cabeça. Você começa a pensar naquilo, imagina 1000 possibilidades, tenta prever o que pode ou não acontecer, e então a mente acelera e começa a dar voltas em torno de si mesma. Repete muitas e muitas vezes os mesmos cenários, plausíveis ou absurdos, num ciclo impossível de interromper. E quando você percebe, ficou a noite inteira em claro. Eles abordam que o transtorno da ansiedade ela é uma doença e ela pode se manifestar de diversas formas. E eles tratam, dentro desta reportagem, como ela age no corpo. E citam basicamente seis pontos e formas como ela pode, de fato, se manifestar. A primeira delas é a hipervigilância. A pessoa fica hipersensível a riscos, sejam eles reais ou imaginários. A causa, geralmente, é a hiperatividade da amígdala, a área do cérebro ligada ao medo e à resposta em situações de perigo. A segunda delas é a incapacidade de relaxar. O córtex pré-frontal, responsável pela consciência, não informa a amígdala que um determinado estímulo deixou de representar ameaça e ela continua a estimular um comportamento defensivo. Veja, estou falando de duas manifestações que são observadas tanto no córtex pré-frontal e na amígdala, e é assim que age a ansiedade no nosso corpo. Outros pontos, o comportamento de fuga é um outro tipo. Fugir de uma ameaça é uma forma de se proteger dela, mas a pessoa ansiosa continua temendo a ameaça, mesmo que ela esteja distante. Um outro ponto, o quarto, é a intolerância à incerteza. Pessoas ansiosas têm dificuldade em tolerar incertezas, principalmente quando elas envolvem algum risco possível. Pense então, nós estamos falando da quarta forma que nós podemos identificar o transtorno da ansiedade. O quinto item é a supervalorização da ameaça. O ansioso exagera a probabilidade de que aconteça alguma coisa ruim, bem como suas possíveis consequências. E isso gera o chamado estresse antecipatório. A gente começa a sofrer antes do necessário. E como dizem aquela máxima, quem sofre antes do necessário, sofre mais que o necessário. E o sexto item, enfatizado na reportagem, é o controle mal adaptativo diante de ameaças. O controle sobre o comportamento e sobre a cognição também fica prejudicado. Então veja, você já parou para pensar se você é uma pessoa ansiosa? Se você está vivendo nos dias de hoje de algum transtorno de ansiedade? Seja por um dos 6 itens, pela hipervigilância, pela incapacidade de relaxar, pelo comportamento de fuga, pela intolerância à incerteza, pela supervalorização da ameaça ou pelo controle mal adaptativo diante das ameaças. Tudo isso é a forma como a ansiedade age no corpo. Pense o seguinte, a ansiedade ela faz parte da vida moderna. No entanto, ela é uma forma patológica, um transtorno que, já falamos, ela é muito comum no planeta. Para você ter uma ideia, enfatizando um pouco a questão da ansiedade, na cidade de São Paulo, um estudo foi feito pela USP, ela chegou a números ainda mais impressionantes. Nada menos do que 19,9% das pessoas têm algum tipo de ansiedade. Por ano são vendidos 26,8 milhões de caixas de ansiolítico, por exemplo, o Rivotril. Isso segundo os dados da empresa IQVIA, que audita o mercado farmacêutico. O consumo teve um crescimento de quase 300% na última década. Ou seja, pare para pensar. Será que essa ansiedade faz parte do seu dia a dia? Será que a ansiedade provém por algum motivo que você, se parar para pensar e começar a tratar, pode reduzi-la? Será que falta algum tipo de propósito na sua vida? Qual é o equilíbrio que você precisa buscar? Não estou aqui falando isso tudo para te deixar ansioso e muito pelo contrário, a minha provocação aqui é que você acalme
e reflita sobre o que você deseja para a sua vida. Boas reflexões, te encontro no próximo Momento Autogestão. Um grande abraço e até mais. Tchau, tchau. Você ouviu Momento Autogestão. Bem, pessoal, então nós voltamos aqui, teremos um rápido intervalo comercial e no retorno estaremos com a nossa entrevistada de hoje, que é a Estela Bruno, e fiquem aí ligados que o assunto é bem quente, tá? Então, vamos para um rápido intervalo e já voltamos. Estamos apresentando o programa Projeto de Vida. Voltamos, pessoal. Voltamos aqui da nossa RCI 1320 AM, sempre ao seu lado. Estamos aqui nas ondas, tanto do rádio quanto na internet, pelo Facebook. Você pode interagir com a gente. O Facebook desde a rádio RCI, como também da APEX, né, que é a Associação Internacional da Programação Existencial. Meu nome é André Chataloff, estamos aqui no nosso programa que ele acontece todos os sábados das 10 às 11 horas da manhã e vamos falar agora com a Estela Bruno. Tudo bem, Estela? Como que vai? Olá, tudo bem, André? É um prazer estar aqui, grata pelo convite, pela oportunidade. Nós que agradecemos. Então, eu vou te apresentar, né? Você vai falar sobre o comportamento alimentar e a programação existencial. É um tema muito importante, né, porque a gente sabe que não há como viver sem se alimentar, então é um assunto muito sério. Mas eu vou colocar agora aqui as suas credenciais, né? Então, você fez gestão pública, ciências contábeis, graduação de professores e também nutrição. Então você é formada em gestão pública, na verdade, né? E é isso? Gestão pública, contabilidade, foi a minha primeira formação, né? Quando eu iniciei lá a minha vida profissional, eu passei num concurso no Tribunal de Contas, então a minha formação toda era na área de gestão pública, contabilidade, enfim. A nutrição eu optei por fazer nutrição no final, quando eu já estava perto de aposentar, e eu realmente não queria mais atuar na área de contabilidade, então eu optei por nutrição porque era uma área de muita afinidade para mim, é uma coisa que eu já preciso, já tinha bastante interesse, né? E aí fui fazer nutrição e o que me chamou a atenção dentro da nutrição não é exatamente a nutrição, o emagrecimento em si, a parte mais da estética, né? O que me chamava a atenção é exatamente o comportamento alimentar das pessoas e o que isso pode ajudar ou prejudicar no processo de vida delas, né? E aí trazendo para a nossa realidade da ProEx. Perfeito. Não, é só para entender aqui, né? Então você é formada em nutrição e pós-graduada em comportamento alimentar, é isso, né? E aí você tem MBA em gestão pública, natural de Miranda, em Mato Grosso do Sul, reside agora em Campo Grande e conheceu Consologia em 2006, é voluntária desde 2008. Atual, né, voluntária do IPC, que é o Instituto Internacional de Prosologia e Consologia, desde 2008, ou seja, bastante tempo. Docente nessa área também de Conscienciologia desde 2010, quer dizer que você pesquisa há muito tempo esse assunto. E também tem verbetes na Conscienciologia desde 2016, dentro dos quais aqui eu vou citar senha autodesassediadora, generosidade natural e comportamento alimentar. Então isso é interessante que você já traz essa pesquisa justamente do comportamento para a enciclopédia. Aí a pergunta, né, que a gente sempre faz assim, principalmente inicial, seria, Estela, por que você então estava lá nesse processo até contábil? E por que você, de alguma maneira, se preocupou de estudar esse comportamento alimentar? Pois é uma pergunta que todo mundo me faz, por que eu mudei de uma área para outra totalmente diferente, né? Na verdade,
nutrição sempre me interessou muito, desde sempre, né? Na época que eu era adolescente, lá, época de vestibular, de faculdade e tudo mais, nós não tínhamos essa opção aqui em Campo Grande. Então, e eu também gosto da área de contabilidade, né? Gestão pública. E eu tinha passei num concurso, enfim, do Estado, né? Foi meu emprego minha vida toda. E, então, eu acabei pendendo para essa área. Mas a nutrição foi eu sempre gostei de estudar sobre isso. Como é que o nosso comportamento alimentar foi construído, né? Por que determinadas pessoas se alimentam de uma forma, outras de outra, né? Como que você lida com o alimento? Isso tudo me interessa muito. Eu acho que isso é muito importante, porque a alimentação é uma fonte de absorção de energia, importantíssima, né? Nós precisamos disso para o nosso corpo físico. Então, isso aí só foi, depois que eu conheci a Conscienciologia, comecei a estudar mais profundamente, isso só foi ficando mais forte nas minhas pesquisas, né, nos meus interesses. E aí, como eu estava perto de aposentar, né, até por meu duplista que falou, você gosta tanto de mexer com essas coisas, mexe com horta, mexe com planta, por que você não vai fazer nutrição? E aí foi uma sugestão aceita e foi muito positivo para mim, né? Me encontrei na área. A área de comportamento alimentar, para mim, assim, eu vejo muita dificuldade das pessoas em relação ao alimento, né? Como escolher, qual é o melhor alimento, cobranças desnecessárias de pais com os filhos, ou às vezes até permissividade demais na questão alimentar, assim, aquilo que é passado na mesologia, às vezes, e é cobrado da criança e o pai e a mãe não fazem. Então, quer dizer, tudo isso conta muito, né? Então, quando você vai atender, por exemplo, uma criança, você nunca atende a criança. Você atende a criança, o pai, a mãe, a família toda. É impossível você fazer um tratamento com uma criança com algum problema de transtorno sem você tratar toda a família. Ou seja, é algo que já vem na mesologia, já vem sendo trabalhado de forma errada, e às vezes não por mal, não porque é ruim ou porque o pai... falta de entendimento mesmo, né? Falta de compreensão. E a nutrição, hoje ela está mais em voga, né? Ela está sendo procurada mais, embora muita gente procure com o objetivo estético, né? Muitas vezes é o objetivo estético, que no caso do comportamento alimentar não é isso que a gente busca, nós buscamos a saúde, né? Então, o meu objetivo é restabelecer a sua saúde, e o emagrecimento ele vem naturalmente. Se você começa a consumir alimentos mais saudáveis, se você começa a ter um comportamento mais saudável em relação à sua alimentação, naturalmente que o seu corpo vai desinflamar, porque a obesidade, na verdade, é o tecido adiposo inflamado. Então você vai desinflamar e vai perder peso, vai perder medida, enfim, vai se ajustar. Agora, Estela... Então eu sempre foquei muito... Oi. A gente escuta muito aquela frase, né, que diz que você coma para viver e não viva para comer, né? Tem muito a ver com isso que você está dizendo, né? Ou seja, o ter um bom comportamento do ponto de vista da sua alimentação para ajudar a programação existencial. Agora, me diga uma coisa, assim, né? Não dá uma sensação... O que eu estou querendo é que você nos ajudasse mesmo dentro da pesquisa que você está fazendo. Porque o que a gente escuta desde criança, né, que até embutida pelos pais, e você até comentou que às vezes nem sempre os pais eles fazem de maneira correta, a gente meio que sabe que isso é o melhor, mas as pessoas não fazem. Eu queria que você ajudasse a gente a superar esse processo. Assim, quando eu recebo o paciente, eu percebo, em primeiro lugar, uma vontade débil, né? Ele tem vontade, ele quer melhorar, mas ele não tem força, ele não tem incentivo, né? A sociedade não incentiva. A sociedade critica, mas não incentiva, né? Sim. E às vezes não tem apoio da própria família, às vezes é um na família, todo mundo tem problema, mas um está querendo mudar. E aí tem todo um movimento contrário para que essa consciência continue agindo da mesma forma.
Porque é difícil, né, André? Você sabe que é difícil a gente promover uma mudança, principalmente de hábitos que estão arraigados lá desde a infância, às vezes até, trazendo aqui para a nossa realidade, até de outras vidas. O nosso comportamento alimentar, ele vem construído de outras vidas, né? De outros hábitos antigos. E, então, assim, como mudar, né? É a gente tentar se observar. Por exemplo, existe a questão da fome emocional e da fome fisiológica. Então, a fome fisiológica, ela é uma necessidade de se alimentar, porque você está precisando, seu organismo está pedindo, mas ela não é uma coisa que te leva a fazer de forma imediata, né? Por exemplo, você não precisa necessariamente sair correndo e comer, porque a fome está ali, está presente, e você vai, em determinado momento, você vai se alimentar. A fome emocional é aquela onde você não está sentindo necessidade, você não está pensando em se alimentar, mas subitamente ela aparece e é uma coisa imediata. A pessoa corre e precisa consumir aquilo que veio na cabeça. Então, até que ponto nós estamos cedendo, né, para intrusões glicêmicas, para processo emocional nosso e assim, envolvido com todo um contexto energético, né, multidimensional que a gente vivencia constantemente, né? Agora, então, assim, se observar mais. Agora eu queria entender um pouco mais sobre como que a gente pode utilizar, então, a percepção, né, a conscientização desse comportamento alimentar com a autopesquisa. Mas eu queria que você não falasse agora, vamos para um rápido intervalo comercial e no retorno a professora Estela falará para nós justamente essa questão. Estamos apresentando o programa Projeto de Vida. Olá, estamos aqui no seu, nosso programa Projeto de Vida. E aí, sobre o assunto que nós estamos discutindo hoje, você é de casa, você acha que você se alimenta bem? Como que é o seu comportamento alimentar? Você já parou para pensar sobre isso? Eu acho que sim, mas tomou aí as ações corretas, né? Que nem a professora Estela falou, uma coisa é a pessoa saber, outra coisa é a pessoa fazer. Professora Estela, como que a gente pode utilizar então o estudo, né, a conscientização desse comportamento alimentar na nossa autopesquisa? Então, é bem interessante como a nossa forma de nos alimentarmos fala de nós, né? Por exemplo, eu vou trazer um exemplo de uma pessoa que eu convivo e que eu estou ajudando, a gente está ajudando aí no processo alimentar. Essa pessoa, ela começou, ela observou que ela comia de forma excessiva, muito rápido, né? A boca muito cheia, e como se fosse faltar o alimento na mesa de repente. E aí, aos poucos, essa pessoa começou a reconhecer em si um processo de raiva interna, né, um processo de insatisfação, e que o objetivo de se alimentar não era para se alimentar o corpo, fazer com que o corpo ficasse saciado, né, suficientemente, mas era exterminar, essa era a palavra, exterminar com a fome, entende? Então, assim, a fome estava incomodando e era uma forma de exterminar. Então, assim, como que você lida com a sua alimentação, né? Como que você mastiga? Você mastiga rápido? Você observa o que você está comendo? Você observa, assim, você sente o sabor, sabe do que se trata, né? As pessoas, às vezes, sentam na frente de um prato, na frente do computador ou da televisão, e ali elas consomem, elas ingerem tudo que está no prato, sem prestar atenção exatamente no que estão comendo. Se você perguntar que sabor que tinha determinado alimento que estava ali no prato, ela não vai saber definir. Por quê? Ela pegou essa alimentação e ela mandou para dentro como uma coisa que tinha que tirar da frente. Eu tive contato também com pessoas que dizem, eu acho uma perda de tempo comer. Então eu não paro para comer. Eu vou comendo, aí a pessoa acaba consumindo muito durante o dia, sem prestar atenção no que está consumindo, né? E você está colocando um combustível para dentro de você. Vamos pensar num carro, né? Você não vai querer parar o seu carro num posto onde possivelmente o combustível seja alterado, porque vai contaminar todo o seu carro, vai te trazer problemas mais para frente. Seu corpo é um veículo.
A gente precisa prestar atenção nisso. Então, como trazer isso para a nossa autopesquisa? Assim, o que o alimento representa para mim? Né? De que forma que eu lido com a minha alimentação? Eu já prestei atenção o que o meu corpo realmente precisa? Eu tenho um paladar infantil, por exemplo, eu mantenho lá na minha forma de me alimentar, né? Entre os alimentos que eu seleciono, só aquilo que eu comia na minha infância, que tem um sabor mais infantilizado, isso está falando de mim. Por que eu me apego tanto com esse paladar infantil? Né? Assim, eu faço escolhas de alimentos diferentes, eu tenho o hábito de experimentar, né? Eu às vezes trago lá, tem a melancia amarela, tem couve-flor roxa, tem alimentos muito diferentes, né? Que até não são da nossa cultura aqui, né? De outros locais. Mas até que ponto que eu estou disponível para experimentar novos sabores, para conhecer? Outra coisa, eu tenho alguma intolerância, essa intolerância está falando sobre mim também. Por exemplo, vou falar do amargo e do doce, né? Tem pessoa que gosta muito do sabor amargo. Ela gosta, ela se sente bem com o sabor amargo. Tem outra pessoa que não suporta. Eu sou uma dessas. O sabor amargo, ele me causa um mal-estar, náusea, enfim. Então, a minha quantidade de papilas gustativas é superior à maioria da média e acaba que o sabor amargo, ele fica muito intenso para mim. E isso me causa um mal-estar. O que isso está falando de mim? Então, né? Até que ponto que isso não é uma dica do passado aí para eu observar? Então você é uma daquelas pessoas que nunca chuparia limão, né? O limão não. O limão é azedo. Amargo seria o carqueja, sabe? Sim, entendi. Entendi. Entendeu? Isso. Agora, eu queria entender o limão, de ti... O azedo, sim. Eu queria entender de ti o seguinte. Olhando isso, a gente chega naquele quadro dos transtornos alimentares. Como identificar que aquela pessoa, aquele comportamento já virou um transtorno? Então, tudo aquilo que causa mal-estar na pessoa, ela já se tornou um transtorno. Por exemplo, tem pessoa que tem os transtornos que são reconhecidos, né? Tem CID, elas são reconhecidos mundialmente como uma doença mesmo, né? São aquelas mais hards, né? Anorexia nervosa, bulimia nervosa, a transtorno da compulsão alimentar periódica, que é aquela pessoa que ela não para de comer enquanto não acabou tudo, tá? E isso, às vezes, a pessoa vai para um congelado e ela consome a comida congelada, carne crua congelada, enfim. Enquanto ela não vê acabar tudo, ela não sossega. Tem a hiperfagia, né, que é a pessoa que não come nada durante o dia e à noite ela vai para a geladeira e come tudo que aparece. Então ela consegue controlar durante o dia, mas à noite ela está mais desconhecida, está mais sozinha, aí vem um processo emocional, enfim. Tem também aquelas que não são ainda reconhecidas, né? Por exemplo, a ortorexia, que é a pessoa que ela só consegue comer se for aquilo que ela considera saudável. Por exemplo, eu tinha uma paciente que não conseguia comer arroz branco, ela sofria se só tivesse arroz branco, ela só podia comer arroz integral ou não comer, então era um sofrimento. Então, quando isso vira um sofrimento, ele virou um transtorno, entende? Agora, eu queria entender o seguinte, esses limites de transtorno, eles entram também transtornos psicológicos? Sim, a base de todos os transtornos tem envolvido aí fatores psicológicos, emocionais, mesológicos, tem fatores sociais, tem vários fatores. Só que, assim, é uma área que não é minha. Embora eu transite por essa área e eu até utilize algumas técnicas da psicologia, mas isso tem que vir para mim como nutricionista, né? O paciente ele tem que vir para mim com um diagnóstico de um psicólogo, de um psiquiatra. Entendi. Né? Então, quer dizer, não é a minha área fazer o diagnóstico. Eu consigo reconhecer sintomas e sinais e aí indicar que se esse paciente não tiver o diagnóstico, indicar que procure um psicólogo, um psiquiatra, porque eu realmente não é a minha área, eu não posso fazer isso. Mas eu já posso ir ajudando com algumas coisas, entende? Eu trabalho associado, eu trabalho em parceria com o psicólogo.
Perfeito. Não, isso é ótimo, é muito bom saber. Agora, os alimentos, né, que ingerimos e a forma como alimentamos, ele influenciam as nossas energias? Muito. Vamos pensar aqui, se você sentar na hora do almoço ali, comer aquela feijoada, com tudo que tem direito na feijoada, como é que vai ficar as suas energias logo depois do almoço? Será que a gente vai conseguir ter uma projeção lúcida, por exemplo? Vai parecer uma jiboia, né? A pessoa vai com ficar... Com certeza, né? Assim, todo o movimento do seu cérebro, do seu organismo vai para o seu estômago, né? Definitivamente a lucidez baixa, dá uma sonolência muito grande. Então, nesse momento, se alguém precisar da sua ajuda, você está defasado, né? Então, assim, para a gente observar a nossa alimentação, a gente tem que pensar que todo alimento que você consome, ele vai passar para as suas energias. Ele é o combustível, né? É uma forma da gente absorver energia. Então, aí entra uma série de fatores que a gente precisa considerar. Tem pessoas que não querem mais comer carne. Tem criança que nasce e não quer mais comer carne. Entendi. Tem criança que já nasce e não quer, né? Tem pessoas que estão mudando a alimentação, não querem deixar de consumir produto animal. E tem pessoas que não, assim, o organismo não deixa, não permite, não é positivo para essa pessoa, não é saudável abrir mão do consumo de produto animal. Então, também precisa ser respeitado isso. Então, as pessoas às vezes falam, é um desafio, precisa ter muita força de vontade, mas tem pessoas que não podem, elas acabam tendo algum problema de saúde em função da falta daquele grupo alimentar. Agora, eu queria ver contigo uma seguinte situação. Falando das energias, tem muita gente, assim, você quanto professora mesmo, tal, e dando aula, fazendo níveis de desassédio, etc., você pode sentir, depois de uma determinada assistência, uma vontade específica, né, de comer carne? Ou teria outras formas? Haveriam outras formas de você recuperar aquelas energias mais densas que não fosse de carne? Olha, a gente pode até sentir a necessidade e tudo mais. Tem, claro que tem, né? Outras formas. Tem que ver o quê? Por que você está com vontade de comer determinado grupo alimentar? Por exemplo, carne. Por que carne? Por que carboidrato? Por que doce? Né? Tem gente que quer comer doce, quer comer carboidrato. Entende? Sim. Então, assim, porque aí entra toda uma questão fisiológica sua, né? Aí entra também o tipo de assistência que foi feita, né? Então, eu não tenho estudo sobre isso, eu estou começando a pesquisar em relação à ectoplasmia, né? E eu percebo em mim, né? Quando eu trabalho em campos, por exemplo, de ECP2, eu estou trabalhando no campo, e eu percebo que se eu consumir carboidrato no lanche ali, naquele intervalo, aquilo não me faz bem. Então, eu já aprendi a entender o meu organismo em determinado momento. Embora eu sinta muita necessidade, eu vou optar por uma outra coisa mais leve, porque mais tarde eu vou ter uma consequência que não vai ser positiva, né? Não vai contribuir comigo. Então, assim, a necessidade de você consumir uma coisa não necessariamente é uma necessidade física. Ela, às vezes, é uma necessidade emocional, afetiva, às vezes é alguma coisa que você associa com aquele tipo de alimento. Então, vale a pena, de repente, dar uma olhada e observar se realmente precisa ser aquele alimento. Né? Então, e aí que precisa ser carne? E aí eu queria saber de ti, qual que seria a diferença entre a fome emocional e a fome fisiológica, mas eu queria que você não falasse agora. Vamos para um rápido intervalo comercial e no retorno a Estela Bruno vai estar respondendo a gente. Estamos apresentando o programa Projeto de Vida. Estamos aqui com o programa Projetos de Vida. Estamos aqui falando com a Estela Bruno e que deixamos uma questão no ar de como diferenciar a fome emocional e a fome psicológica. Então, como que a gente faz isso, Estela? Então, a fome emocional é aquela que você não está precisando se alimentar, você se alimentou há pouco tempo, e de repente surge na sua cabeça uma vontade de comer alguma coisa e aquilo tem que ser saciado imediatamente. Geralmente é um alimento
mais palatável, mais gorduroso, mais açucarado, enfim. A fome fisiológica é aquela onde você sente que o seu organismo está precisando de alimento, porém você não precisa, você não sente aquela impulsão de sair correndo e se alimentar, né? E não necessariamente vai ser uma coisa específica, você vai se alimentar daquilo que você escolher, selecionar, enfim. Então essa é a diferença entre as duas. E o que fazer para a gente, como orientação, para a gente identificar isso, né? Primeiro, observar. Você comeu há pouco tempo? Você consumiu o suficiente? O seu sono está sendo suficiente? Porque o sono, ele amplia a fome. Quando a gente dorme mal, nosso organismo, ele produz mais o hormônio da fome, entende? Então, a gente vai sentir mais fome. A pessoa que dorme mal sente mais fome, acaba engordando. Outra coisa o que você está escolhendo no teu prato? Você está observando sabores? Você está se propondo a fazer experiências novas, né? Assim, ficar aberto. O que eu tenho de novidade que eu nunca experimentei? Será que eu não gosto mesmo? Ou tem na minha cabeça que em algum momento lá no passado alguém falou que não era legal e eu acabei não comendo e fiquei com essa impressão, né? Então, assim, se experimentar, né, buscar ter prazeres novos, né, fazer um prato colorido, porque quanto mais cores no teu prato, mais nutrientes, né? Lembrar que a alimentação não é nutrir, tá? Alimentar é comer qualquer coisa. Então, eu estou me alimentando, eu estou comendo qualquer coisa. E a gente se alimenta de energias, a gente se alimenta de pensamentos ruins, enfim. Nutrir é você escolher, selecionar o que você vai colocar no seu organismo. Então, através da alimentação, você nutre o seu organismo. Muito certo? bom. Então, assim, qual que é a ideia? É sempre prestar atenção. Como é que você fica depois? Né? Se eu como determinado alimento e fico me sentindo mal depois. Escolhe, você quer ficar se sentindo mal depois? Ou você preferia ter uma vida mais tranquila, não se sentir mal posteriormente e reduzir a quantidade, né? Não precisa abrir mão do alimento, mas reduz a quantidade, né? Escolhe horários mais adequados para consumir determinado alimento. Se observar mesmo, né? Acho que é isso. E você teria alguma dica para a gente melhorar aí a relação com os alimentos? Então, para melhorar a relação com os alimentos, é preciso olhar para o alimento como alimento, né? O meu organismo, ele precisa de determinada quantidade de nutrientes, né? E é isso que o alimento entende? Tem pessoas que, por exemplo, passam o dia inteiro estudando e consumindo petiscos. Então, a pessoa falou para mim assim, eu tenho costume de ter amendoim, bala, castanha, né? Você está consumindo sem pensar. Então, até que ponto que você precisa... E é um costume, vira um costume, né? Para assistir filme tem que ter pipoca, tem que ter alguma coisa para comer. Se você vai... Qualquer coisa que você vai fazer, você precisa estar mastigando. Então, assim, qual que é a lucidez que você está colocando naquele seu processo ali de ingestão? Então, assim, melhorar a sua relação com o alimento tem a ver com você observar o que você está consumindo, de que forma que você está consumindo. Está proibido de comer? Não. Pode consumir bala, pode consumir alimento gorduroso, alimento... A gente está liberado para você fazer o que você quiser. Mas eu preciso disso nesse momento, nessa quantidade, né? Eu não posso fazer isso uma vez por semana, por exemplo, né? Eu tenho pacientes, às vezes, que tomavam 2, 3 Coca-Colas por dia. E aí a gente vai negociando com o paciente até chegar um dia da semana vai tomar Coca-Cola, enfim, né? Se você conseguir fazer essa negociação e o paciente aceitar, então, quer dizer, é uma forma de você também ir trabalhando com você mesmo. Faz essa negociação consigo mesmo, né? Eu gosto muito de comer determinado sorvete, por exemplo, né? Sorvete da Que Bom, ele é cheio de gordura hidrogenada. Uhum. Então tem muito problema cardíaco, infarto, enfim, por conta do sorvete. Além do açúcar e outras coisas. Então, assim, preciso parar de tomar sorvete? Não.
deixa para uma vez por semana, de vez em quando, uma quantidade menor, né? Perfeito. Faz uma variação ali de produto que você pode consumir como sobremesa, enfim. Muito bom. Ou tem muitas opções saudáveis de sorvete que a gente pode fazer com fruta, banana, enfim. Professora É tão Estela, saboroso quanto. olha, nós agradecemos bastante a sua presença. A gente percebe que esse assunto alimentar ele é muito vasto. Fique convidada, né, para você voltar aqui para continuar, né, essas abordagens, que a gente sabe que tem muitas derivações aí que a gente poderia explorar, né, então, e assim vai, né? Mas, então, agradecemos. Eu que agradeço, André, o convite, a oportunidade de falar sobre isso. Eu gosto muito de falar sobre isso, eu estudo muito isso. E eu acho que é muito importante hoje. Existe uma grande variedade de alimentos que as pessoas estão se perdendo, né? Então, assim, a pessoa está se perdendo no contexto ali, né? Sim. O que é o melhor para mim, né? É para cada um, é pessoal, é muito personalizado. Perfeito. Mas eu agradeço aí o convite, claro que estou à disposição quando quiserem, tá bom? Tá bom. Podemos sim explorar várias outras vertentes. Agradecemos, obrigado, hein? Agora, Até mais, André. Agora, pessoal, nós vamos para o nosso bloco que é Proexis no Mundo. São pessoas como eu e você que falam como que está sendo a programação existencial, o projeto de vida delas. Bem-vindos ao Proexis no Mundo. Meu nome é Vânia Hernandes. Conheci a Consologia em 2004, em São Paulo. As ideias eram muito parecidas com o que eu entendia de vida, pois não fazia sentido para mim nascermos, crescermos, termos uma formação, trabalharmos, casarmos, ter filhos e depois simplesmente morrer. Para mim, era mais que isso. A minha concepção de vida era mais. Inclusive, quando eu era criança, eu costumava brincar com uma bússola, que era de algum adulto e que eu pegava sempre para brincar. Talvez uma ideia inata. Na época, uma amiga de uma amiga me apresentou a Consologia. Ela era voluntária e eu resolvi iniciar os cursos lá no IPC São Paulo. Depois me tornei voluntária do IPC e em 2008 comecei a estudar a Proexologia e também me tornei voluntária da Apex. Ou seja, desde então eu sou voluntária da Apex até os dias atuais. E eu vejo que é muito importante no nosso dia a dia a gente trabalhar o nosso autoconhecimento, as nossas reciclagens, porque qual o objetivo, né? Além da gente ser completista nessa vida, a gente quer caminhar na escala evolutiva e para isso a gente precisa trabalhar essas reciclagens que acabam sendo os nossos mata-burros. Acabamos de presenciar mais um Proexis no Mundo. O que as pessoas estão fazendo, agregando valor à sua existência. Pessoal, então agradecemos, né, a participação de todos e todas. Reforçamos o convite que todos os sábados, entre 10 e 11 horas da manhã, estamos aqui na nossa RCI, sempre ao seu lado. E continue com a programação nossa da RCI. Tem outras reportagens, grupos, agora vocês vão ficar com a Juriscons, que vai poder, né, dar um incremento aí nesse final de manhã, né, preparando vocês aí para o final de semana. Então, até mais, até semana que vem. Tchau, tchau.